Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Keiciane, sou tutora mediadora presencial do curso técnico em agronegócio. Vou estar com vocês durante toda a unidade curricular de políticas públicas para o agronegócio, onde a gente vai poder estar abordando todos os temas relacionados às políticas públicas no setor agropecuário. Devido à pandemia do Covid-19, nós estamos adotando esta outra modalidade de ensino e esperamos que vocês possam tirar todas as dúvidas e que estejam dando continuidade ao aprendizado de vocês. Essa unidade curricular de políticas públicas para o agronegócio, ela vem fazer com que vocês, né, possam compreender como que essas políticas públicas elas contribuem para o setor da agricultura, para a vida do dia a dia no campo, do agricultor, do produtor, assim como um todo. É uma das partes mais importantes também sobre esse curso técnico em agronegócio que vocês estão estudando. Então, a gente vai conhecer também vários temas centrais e conhecer também como que essas políticas públicas elas influenciam no dia a dia da vida do campo do homem. A nossa unidade curricular de políticas públicas, ela é dividida em três temas. Eu tenho o tema 1, que a gente fala sobre o agronegócio, como que surgiu essa questão do agronegócio, como que a política pública está influenciando dentro do agronegócio. Eu tenho o tema 2, que vai falar sobre as políticas públicas em si, né, os formuladores de políticas públicas, como que nasce uma política pública também. E vai falar sobre o tema 3, que são as políticas agrícolas, que hoje é um dos temas mais importantes que tem relacionado à política pública para o agronegócio. Bom, pessoal, dando continuidade aqui na nossa aula, nós iremos começar com alguns slides, onde a gente vai falar um pouco sobre o tema 1, tema 2 e o tema 3 dessa unidade curricular. Inicialmente, nós veremos como se deu, né, a transição do conceito da agricultura para o agronegócio em um processo que passou pelas revoluções agrícolas e verde, e que também, a partir daí, a política de Estado orientadas à produção colocou o Brasil entre os maiores produtores de alimentos do mundo. Então, a gente vai falar também sobre essas commodities, né, que são a matéria-prima produzida, e também falar um pouco sobre as cadeias agroindustriais, que se baseia mais no produto final. Sobre o desenvolvimento rural no Brasil, ele foi marcado pela Revolução Agrícola do século XVIII e a Revolução Verde a partir do século XX. No tema 2, nós teremos a oportunidade de entender o que são e como são desenvolvidas essas políticas públicas para o agronegócio e para o comércio internacional, bem como também as principais instituições que as formulam e negociam. Então, aqui a gente tem falando um pouco, né, do que vai ser, o que é essa política pública, o que a gente entende por política pública, né, que é um conjunto de atividades que tem como referência o Estado e ela se destina a orientar a atuação na melhoria do atendimento à sociedade. Então, essas políticas públicas, elas são desenvolvidas pelo Estado para a melhoria da sociedade. No caso da política pública que nós estamos estudando, é para o agronegócio. Então, para essa política pública ela ser concretizada, ela tem uma formulação, que essa formulação da política pública, ela passa por 4 fases. A primeira fase fala da formação da agenda. Então, se vê a necessidade de fazer uma política pública, ela vai para dentro da agenda, para uma formação da agenda. Aquele item, aquele tema, ela vai formar uma agenda. A segunda fase parte para a formulação de políticas públicas, né? Eles vão detalhar como essa política pública vai acontecer. A terceira fase, chamada de implementação e execução, eles vão implementar e executar essa política pública. Na quarta fase, a gente chama de monitoramento e avaliação, que é onde eles vão monitorar
e avaliar como que essa política pública vai se comportar, né? Então é nesse momento aí que eles vão ver se essa política pública ela foi bem elaborada e bem executada ou não. Então, quem são esses formuladores de políticas públicas? Quem que formula a política pública para o agronegócio? A gente tem como exemplo o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, a Embrapa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a CONAB, a Agência Nacional de Assistência Técnica também, e tem a Agência Nacional das Águas. Várias outras instituições também elas formulam políticas públicas. Aqui eu estou citando apenas um exemplo para vocês. E também a gente vai falar sobre as esferas estadual e internacional dessas políticas públicas e também sobre a Organização Mundial do Comércio dentro desse setor do agronegócio brasileiro. No tema 3 e último, a gente vai falar em maior destaque sobre as principais políticas públicas da atualidade para o meio rural, como os programas, os instrumentos e ações de governo para o desenvolvimento do setor agropecuário nacional. Então, a gente vai falar sobre as influências das políticas agrícolas no desenvolvimento brasileiro, né, sobre o marco legal da política agrícola brasileira, a legislação, que é a lei número 8.171, que dispõe sobre políticas agrícolas, e sobre as políticas de planejamento agropecuário, que são o plano plurianual, né, e as leis de diretrizes orçamentárias também, que fazem parte. Falando um pouco sobre as políticas de crédito rural, a gente tem um dos temas mais importantes na política agrícola brasileira, né? Que esse crédito rural é os que fomentam a agropecuária. Então, a gente tem vários programas de políticas de crédito rural e a gente vai citar alguns aqui, como, por exemplo, o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implemento e Colheitadeiras, que é o chamado Mardefrota. Então, ele é um programa de financiamento de máquinas agrícolas, né, implementos, colheitadeiras. Temos um outro programa aqui que se chama Morderinfa, que é um programa de incentivo à irrigação e armazenagem. Então, ele financia o desenvolvimento da irrigação e também o aumento da capacidade de armazenamento. Temos também um programa para a construção e ampliação de armazém, para aqueles produtores, né, que eles queiram ampliar a sua capacidade de armazenar os seus produtos, né, estocar os seus grãos. E aí eles contam com esse financiamento de ampliação e construção, ampliação dos armazéns ou construção de novos armazéns, né? Temos também o programa para a redução da emissão de gases de efeito estufa na agricultura, que é o programa ABC. Então, esse programa ele tem o uso de tecnologias e práticas ambiental sustentável, né? Onde ele usa as linhas de produção chamada ABC Recuperação de Pastagens Degradadas, ABC Plantio Direto, ABC Integração, ABC Ambiental, ABC Fixação de Nitrogênio. Temos também o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, que é chamado de PRONAMP. Esse programa ele é destinado somente ao médio produtor rural, né? Porque muitas políticas agrícolas elas eram feitas ou para o pequeno produtor ou para o grande produtor, né? E aí começaram a desenvolver políticas de crédito rural destinadas ao médio produtor. A gente vai ver na nossa próxima aula como que se faz a classificação de pequeno, de médio e de grande produtor. Temos também o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Ele é um programa destinado apenas aos produtores da agricultura familiar para o fortalecimento dessa agricultura familiar. Para o PRONAF, existe o PRONAF de custeio, o PRONAF de investimento, o PRONAF Mulher, o PRONAF Jovem, o PRONAF Agroecologia, é uma linha de ações desse programa de fortalecimento. Então, gente, a partir dessa pequena parte introdutória que nós estamos fazendo sobre essa unidade curricular
E sobre esse tema 3, que fala das políticas de crédito rural, a gente pôde ver o tamanho da importância dessas políticas públicas para o setor rural, né? A quantidade de programas que tem que facilitam o crédito agrícola para esse produtor se desenvolver, também aumentar a sua produção, né? Para quem quer iniciar, para quem está passando por alguma dificuldade produtiva, para quem quer aumentar a sua produção. Então, o produtor hoje, o agricultor, ele não está desassistido e ele não pode se ver como uma pessoa desassistida pelas políticas do governo. Existe sim políticas públicas para cada tipo de enquadramento de agricultor, de produtor rural. Existe sim as políticas públicas. O que falta um pouco é de informação. Muitos produtores não sabem como chegar a fazerem parte desse quadro onde as políticas públicas podem lhe ajudar no alavancar da sua produção. É isso que acontece. Existe também uma política de seguro rural, onde o produtor ele adere a esse seguro rural em instituições financeiras, mediante ele fizer esse crédito rural, que esse seguro ele vai proteger ele de certa forma em relação aos riscos de produção, a seca, a geada, a doença, a pragas, risco de mercado, variações de preços. Então, o produtor, quando ele adere a esse seguro, ele já está, de certa forma, assegurada, né, de alguma adversidade que vier a acontecer na sua produção, que ele não pôde controlar, e assim ele fica assegurado. Também a gente conta com as políticas de pesquisa agropecuária, né, que são instituições de pesquisas que vivem a realizar esses estudos para poder agregar conhecimento aos nossos produtores. A gente pode citar aqui a Embrapa, né, que a Embrapa ela viabiliza soluções de pesquisa para o desenvolvimento sustentável. Então, uma base muito importante que o produtor rural tem hoje é a Embrapa. Temos também a política de assistência técnica e extensão rural, né, que ela começou a ter as suas deliberações políticas, né, onde a ATE ela foi inserida na Constituição, então hoje ela é assistida por lei, a assistência técnica e extensão rural, para ser levado conhecimento, né, e técnicas para o produtor rural. Então, ela permite a disseminação de conhecimentos e tecnologias geradas pela pesquisa, né? Então, o técnico, né, vai lá e aí ele presta esse serviço ao produtor, né, por meio de palestras, né, sendo extensionista relacionado à pesquisa e também à assistência técnica. A gente tem também as políticas de defesa agropecuária, né? Que são os programas de defesa agropecuária, que ele atua sobre as condições sanitárias, as condições de saúde dos produtores agrícolas e dos produtores pecuários. Então, tem um plano de defesa agropecuária que está de 2015 até 2020, né? Ele é um plano que ele é feito para ser atuado durante esse período que a gente está vendo aí, né? De 2015 a 2020, e ele vai se renovar agora em 2020. Em nossa próxima oportunidade, a gente vai poder ver um pouco desses programas, né, de defesa agropecuária. Vocês vão poder ver que tem uma lista, né, de programas que é relacionado a essa saúde dos produtores agrícolas e dos produtores pecuários. Então, também a gente tem as políticas de proteção ao meio ambiente, né, onde se faz uso sustentável das áreas, né, para a proteção do meio ambiente. Vamos também falar um pouco sobre o novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. Em relação ao plano ABC, né, que a gente já falou um pouco anteriormente, é o plano da agricultura de baixa emissão de carbono, né? A gente também vai poder ter a oportunidade de falar mais à frente um pouco mais sobre ele, sobre a diferença desse plano ABC e do programa ABC, que foi até um programa executado pelo Senar, né, em vários estados do Brasil. A gente vai falar mais profundo ele em nossa próxima oportunidade. Então, esse programa, esse plano ABC, é um plano que foi muito aceito, né? É muito aplaudido mesmo pela realização dele aqui no Brasil.
A gente tem também a políticas de produção, comercialização, abastecimento e armazenagem, que foi uma lei agrícola que determinou que o poder público formará, localizará e manterá estoques, garantindo a compra da produção, o abastecimento e a regulação do preço no mercado. Então, o governo, né, o poder público, ele tem, né, uma política de produção, de comercialização, de abastecimento e de armazenagem, onde justamente ele tem estoques para poder suprir as necessidades dos produtores rurais, né, dos agricultores, para quando estes ou perderem sua produção ou ter algum tipo de acontecimento que inviabilizou a produção. Então, como tudo tem que se sustentar através desses grãos, né, o governo ele possui esse estoque para poder manter, né, a produção, o abastecimento e até a regulação do preço também. Outra linha que a gente tem de programa muito importante, principalmente relacionado à agricultura familiar, né? Aqui também para nossa região, fala sobre o PAA e o PENAI, que é o que é o PAA? É o Programa da Agricultura Familiar, onde aqui o governo, por lei, ele tem que comprar parte da produção desse agricultor familiar, né, para comercialização dos produtos desse produtor rural. Também a gente vai entrar mais em ênfase nele numa próxima oportunidade que a gente tiver. Mas falando um pouco sobre ele, garante, esse PA garante a venda, né, desses produtos que o produtor ele produz para que as prefeituras, os órgãos públicos, eles comprem esse produto e garantem uma renda a esse produtor. Tem também o PENAI, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimento Escolar. Tem uma diferença, né? O PAA é um programa de aquisição de alimentos destinado, né, à agricultura familiar. Já o PENAI é um programa nacional de o governo, né, ele compra os produtos desse agricultor familiar, desse produtor, e ele na verdade, ele distribui a alimentação escolar dessa escola. Então, são programas que são de extrema importância para o agricultor, para o produtor, porque eles estão garantindo a comercialização dos seus produtos. E vale ressaltar que os preços desses produtos, eles não são preços abaixo de mercado, ao contrário. Eu já pude ver alguns, né, algumas listas e são preços que são ideal, são preços muitas vezes até acima do mercado. Então, o produtor ganha muito com esses dois programas, gente. Então, pessoal, eu espero, né, a nossa breve inicialização da nossa unidade curricular, né, foi um breve geralzão de toda a unidade curricular que a gente fez aqui, né? Espero que vocês tenham compreendido e a gente terá outra oportunidade de tratar item por item desse aqui, né? Poder discutir com vocês, né? A gente poder contextualizar junto sobre essas políticas, né? Ver em foco, ver na realidade como que essas políticas públicas se comportam, né? Em âmbito municipal, em âmbito rural, em âmbito nacional. A gente terá essa oportunidade de poder estar discutindo isso aí. Então, vai ter uma atividade reflexiva para vocês, né? Na caixa de mensagem de vocês, eu vou estar passando essa atividade. E aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem estar falando para mim, tá bom? Por essa caixa de mensagem ou, ou por privado, da melhor forma que vocês acharem conveniente. Então, a gente se encontra, tá? A gente no ambiente virtual e também em outras oportunidades que a gente ainda vai ter mais na frente. Eu espero ter contribuído e espero também que vocês estudem o conteúdo que está sendo repassado para melhor aproveitamento. A gente está vivendo um período difícil, né? Mas a gente vai se organizando para melhor contribuir com vocês e assim termos melhor aproveitamento nessa unidade curricular. Então, foi um prazer estar com vocês e bons estudos para todos. Lembrando, tá, que qualquer dúvida a gente está no ambiente virtual. Até lá!